Olá, boa noite. Nós estamos aqui em mais uma live do Projeto Tecnoviver. Como vocês sabem, o Projeto Tecnoviver é um projeto onde a gente conversa sobre tecnologia assistiva, sobre inclusão, sobre o papel do fisioterapeuta, o papel da pessoa com deficiência na sociedade. E nós estamos aqui. Boa noite para quem já está entrando e sejam muito bem-vindos. E nós usamos essa segunda-feira, né, um pouquinho do nosso tempo, logo no começo da semana, para discutir alguma coisa que seja de rotina, alguma coisa que seja interessante, prática, para quem está nos ouvindo, para quem nos procura na internet. Então, os nossos conteúdos tentam ser assim, o mais prático possível para o dia a dia, tanto do profissional, que trabalha com a deficiência, que trabalha com inclusão, a mobilidade das pessoas, né? Como também do próprio paciente, da própria pessoa com deficiência ou pessoa com mobilidade reduzida, que nos procura para tirar suas dúvidas e saber um pouco mais sobre o que existe para facilitar essa vida, o que está acontecendo de novo em termos de leis, de conteúdos, de tecnologias, e tudo isso, né? Assim, são coisas que nos interessam, que ao longo do tempo a gente foi acumulando uma certa experiência, e também pesquisando ainda, né? Porque nós continuamos trabalhando, continuamos em ação, né? Nessa área, e a gente tem sempre alguma coisa para discutir, para levantar aqui, e é importante que quem nos assiste compartilhe isso, né, o mais possível com as pessoas que conhecem, com as pessoas que também se interessam por esse assunto, estudantes também, né, da área de reabilitação, que podem estar já começando a ver a coisa como realmente ela é, não é? Então, a gente procura trazer aqui conteúdos que sejam de utilidade, né, para vocês, mas também reflexões e discussões que às vezes no dia a dia, né, tanto da pessoa com deficiência como do profissional que trabalha com isso, não surge a oportunidade de poder discutir, de poder colocar a sua opinião. Então é muito por isso também que a gente acabou começando esse projeto, né, porque a nossa ideia não é acadêmica, né? Não é aquela coisa de curso, mais acadêmico, assim, não. Nossa ideia é realmente a praxis, né? É aquilo que a gente está aprendendo ao longo do tempo, lógico que com muito conteúdo e muita capacitação, mas a gente pode pode desmitificar, né? Por isso, um dos nossos das nossas álbuns ali na internet, no YouTube, se chama Desmitificando a Cadeira de Rodas, porque muitas vezes a gente vê esses equipamentos, essas tecnologias, como uma coisa de outro mundo. E a gente quer deixar o mais acessível possível, mas também explicar que isso não é de qualquer maneira, né? A gente costuma dizer assim, é fácil, mas é difícil, né? É fácil, mas não é simples. Então, vem bem a calhar com o tema de hoje, né? Que eu estou trazendo hoje, falar sobre andador, né? Andador é uma coisa que parece muito simples de se pensar, eu vou lá e compro um andador, eu vou lá, eu preciso de um andador, o médico prescreve um andador e você vai lá e pega um andador, né? Como se isso só existisse um tipo de andador e se aquele tipo que está lá servisse para qualquer coisa, não é? Então é essa visão simplista que a gente quer
desmitificar tanto quanto aquela visão muito complexa, não é? Então, assim, a gente entendendo direitinho quais são as bases das coisas, tanto da cadeira de rodas, como hoje a gente vai falar um pouco sobre andador, a gente consegue entender as bases e consegue dali, então, partir para uma escolha, ou pelo menos para uma crítica melhor a uma escolha de um equipamento. Tá certo? Não sei se fui clara, mas é isso aí. É simples, é fácil, mas não é simples, não é tão simples assim. Então vamos lá, vamos que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com relação ao andador hoje. O que acontece? Eu me lembro bem que há um bom tempo atrás me chamou a atenção uma família que chegou no nosso departamento e chegou a filha do senhor, né? Era um senhor idoso que estava saindo de um hospital e o médico tinha pedido um andador para ele. Então a filha, já adulta, né, foi até o nosso departamento sabendo que a gente poderia ter algum equipamento para emprestar e foi lá nos procurar. Muito bem. E ela pediu. E o que nós pedimos? Que trouxesse, então, o senhorzinho, né? Para que a gente pudesse avaliar e ver qual o melhor tipo de andador para ele. E daí começou uma discussão muito grande, né? Uma questão, não uma discussão, mas uma questão muito grande, porque a filha não conseguia entender por que ela tinha que trazer o pai. E a gente falou, olha, mas a gente precisa vê-lo, né? Precisa avaliar, porque não tem um tipo só de andador. Não, mas andador é tudo igual e tal. E ela discutiu e ela tentou, ela queria levar o andador de qualquer maneira e qualquer andador, né? Mas, na época, a minha chefe, uma terapeuta ocupacional muito competente, ela bateu o pé, né, e falou, não, nós vamos precisar ver o seu pai, não tem jeito. Ou a gente vai até sua casa, ou você traz ele aqui, mas a gente precisa vê-lo. Bom, acabou que a família trouxe o senhorzinho, né? E o andador que ele precisava, aliás, o caso foi assim, ele não precisava de um andador, na verdade, com uma muleta ele conseguiria resolver o caso dele. Então foi proposto direitinho tal, e bom, deu tudo certo no final. Mas por que eu tô contando isso, né? Porque muitas vezes as pessoas realmente teimam em achar que andador é tudo igual, assim como cadeira de rodas é tudo igual. E não é, né? Aquela pessoa, ela entendeu, então na avaliação a gente explicou todos os tipos de andador que existiam, que não era o caso dele e tal, não sei o quê. Então, é muito importante a gente saber o básico, não é? E saber realmente o básico do básico quer dizer... Não é tudo igual, né? Existem andadores e andadores, tá bom? Então, basicamente, o que é um andador? Andador é um meio auxiliar de locomoção, certo? Ele é chamado de meio auxiliar de locomoção e dentro das OPMs, né? Que são dispensadas pelo serviço público até, e os hospitais, alguns municípios têm lá a sua dispensação de tecnologia assistiva e o andador é um deles. A gente aqui, hoje, a gente vai falar especialmente sobre os andadores para adultos. Então já começa aí, né? Existe uma diferença entre o andador para criança e o andador para adulto. O andador para certos casos de patologias e o andador para outros tipos de casos de patologias. Então, hoje a gente vai falar do básico, ou seja, dos andadores que a gente pede e que a gente concede para pessoas que têm mobilidade reduzida, certo? Então, pode ser aquela pessoa que teve um AVC e está em recuperação, então chegou num ponto em que ele já vai desenvolver a marcha ali, precisa de um apoio, precisa de uma estabilização. Também pode ser aquela pessoa que teve uma lesão medular e também parcial e que também vai poder fazer uso, né? Vai poder ter uma marcha e por aí vai,
certo? Mas antes de falar nesses casos, eu quero falar para vocês sobre uma questão que surge e que aí é a questão reflexiva, né, que eu falo, a gente discutir um pouco alguma coisa, né? Antes de entrar nessa parte técnica. Quando a gente fala de andador, a gente pensa naquele andador de criança, né? O andador que eu dou de presente para um bebê que nasceu, que eu compro para o meu filho quando ele está na fase de andar. E aí é que tá, né? Nós temos um grande problema com esses andadores. Eu quero que você saiba o que está rolando sobre isso, não é? O andador para criança, ele ajuda a andar, ele ajuda a criança que não tem problema nenhum a ganhar marcha? Não, tá? Não ajuda. O modo de deslocamento no andador não tem nada a ver com a marcha que a criança vai adquirir depois, né? Só para você imaginar. Pensa lá, a criança está no andador, o que ela faz para andar? Ela vai passo a passo? Não, ela vai fazendo assim, né? Com as duas perninhas, os dois pezinhos, ela vai dando aquelas pisadinhas no chão e rolando para frente numa velocidade muito grande, tá? Bom, então não tem nada a ver com marcha, né? A marcha ela vai ganhar quando ela ficar em pé, quando ela segurar nas coisas, quando ela segurar na própria mãe ou na própria pessoa que está com ela, quando ela andar de lado no sofá procurando pegar os brinquedos, assim que ela vai adquirindo marcha. Não é sentada dentro de um equipamento com rodinhas, onde ela fazendo um movimento único com as pernas, ela desenvolve uma velocidade grande e se locomove, né? Ela chega onde ela quer, chega muito rápido, inclusive, né? Então, além de esse equipamento não favorecer a marcha, tá? Então, risca isso. Não é um equipamento que você vai dar e fala assim, olha, eu vou dar porque ajuda a andar, já que eu não tenho muito tempo para ficar pegando a criança para andar e tal. Não, se a criança não tem problema nenhum, deixando ela num lugar protegido, onde ela possa levantar e ir de uma parede para outra, de um móvel para o outro, isso é o suficiente, tá? Não precisa desse instrumento. Agora tem um problema maior, né, que é o que eu queria trazer para vocês, inclusive fui fazer uma pesquisa mais atualizada disso e me deparei com uma situação complicada. Por quê? Eu já sabia que há algum tempo a Associação Brasileira de Pediatria estava pedindo banimento deste equipamento, né? E por quê? Porque é um equipamento que causa acidentes, causa muitos acidentes. Então, tanto a Associação Brasileira de Pediatria como a Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica, a pesquisa mais recente que eu vi na internet foi da ONG Criança Segura, que você pode acessar lá com relação aos andadores. Todos esses órgãos, todas essas instituições estão pedindo o banimento da fabricação de andadores. Por quê? É muito grave, né? Eu vou ler para vocês o que está aqui, só para vocês terem ideia, né? No andador, os bebês têm uma velocidade de 1 metro por segundo. Isso é muito. E o que faz? Faz com que muitas vezes os pais de quem está cuidando da criança não consiga proteger a criança a tempo, né? Os bebês que usam os andadores são mais propensos aos seguintes eventos traumáticos. Olha só, rolar a escada abaixo, ocasionando trauma de crânio, bem como fraturas, sofrer queimaduras por atingirem alturas maiores no andador, facilitando então a ação como puxar panela, toalha de mesa, alcançar o forno, aquecedor, se afogar ao cair em piscinas, né? Ou dentro de um balde ou numa banheira, intoxicar-se, alcançando com mais facilidade produtos químicos. Quer dizer, você dá uma locomoção para uma criança que não tem a menor condição, né, de estar chegando nessas situações e se protegendo.
Então, por esse motivo, então, essas associações e essas instituições estão pedindo banimento disso. Quer dizer, não querem mais que seja fabricado, não é? Quando eu falo da gente pensar sobre isso, é por quê? Porque se há um trauma de crânio, pode haver uma lesão e pode surgir o quê? Uma deficiência causada por um acidente, né? Que são as tais das deficiências adquiridas que a gente vê por aí e que acabam fazendo com que o número de pessoas com deficiência aumente. Então, em matéria de prevenção de deficiência, né, o banimento desse tipo de equipamento é necessário, não é? A gente tem dados da Europa, eu procurei em todos os lugares dados do Brasil e não consegui. Mas na Europa, de 2002 a 2007, fizeram um levantamento, a Aliança Europeia para a Segurança Infantil, e verificou que das lesões em criança, dos acidentes com criança, 90% desses acidentes causam trauma na cabeça, né? Se a gente for pensar na conformação do andador, se você pensar que se esse andador ele emborcar, né, a criança cair para frente, ela cai sem nenhuma proteção, né? Ela cai literalmente de cabeça no chão e não tem proteção nenhuma para isso. E 90%, então, das lesões são na cabeça. Dessas lesões na cabeça, 31% causam lesão no cérebro, né, na massa encefálica, e 35% no osso, né, no crânio, nos ossos da cabeça. Então, é muito grave, né? E no Brasil não deve ser diferente, tá? Não deve estar muito diferente disso, não. A gente tem números de que mais de 9 mil crianças sofrem acidentes por ano com andadores, usando andadores desses que são normais, né? Mas a gente ainda tem uma mobilização muito pequena, né? Principalmente vinda do sul do país, né? Em Santa Catarina, um deputado entrou com um projeto de lei pedindo o banimento da fabricação desses equipamentos em 2013, não é? Essa tramitação desse projeto de lei já passou em 2 comissões. Numa ele foi rejeitado. Foi rejeitado onde? Na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Indústria e Comércio. Né? Dá para a gente ter ideia por que foi rejeitado, né? Porque são fabricados cerca de 2 milhões de andadores por ano no Brasil. Então, não é fácil a gente proibir a fabricação de um equipamento desses, né? De um produto desses. Então, nessa comissão ele foi rejeitado, mas na comissão de seguridade ele foi aceito, né? E então agora, no ano passado, a gente tem notícia de que está indo para CCJ, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e depois para o plenário da Câmara, para ver, então, se aprova esse projeto de lei banindo esse equipamento. Então, não é tão fácil assim a gente pensar e a gente pensar o melhor para as nossas crianças, né? Tem muitos interesses envolvidos, há muita tramitação, mas a coisa está andando. E é bom que você saiba, né? Entra lá na ONG Criança... Como é que chama? Criança Segura, né? No site da ONG Criança Segura você vai saber mais e você pode se envolver também nisso, né? Procurar saber, procurar conversar com o seu deputado e forçar um pouco essa situação, porque realmente é uma produção de deficiência nesse caso, não é? Na melhor hipótese, né? Porque também
a criança pode vir a óbito por conta desse tipo de acidentes, tá bom? Então essa é a reflexão de hoje sobre andador. Mas então vamos à nossa questão aqui. Esses são os andadores que eu falei, são dos andadores, inclusive nesse projeto de lei foi excluído numa das casas ali das comissões, excluíram do banimento a fabricação do outro tipo de andadores, que são os andadores terapêuticos, tá? Que são indicados por profissionais e tal para reabilitação da pessoa e para funcionalidade, né? Muito bem. E aí a gente entra então na questão dos nossos andadores terapêuticos, os andadores que a gente usa quando a pessoa tem a mobilidade reduzida. Bom, basicamente, gente, a gente tem 3 tipos de andador de adulto, tá? Nós temos o andador, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Nós temos o andador com rodinha. Deixa eu ver se vai abrir aqui, peraí. Esse aqui seria o andador com rodas, né? Que é esse aqui que a gente conhece, é o comum aí que a gente geralmente vê, mas você nota que ele tem uma rodinha aqui na frente, certo? Eu tenho também o andador que não tem essa rodinha, é um andador que a gente chama de andador quadrado, né, normal, sem as rodas. Tem diferença? Tem diferença, né? Tem diferença de indicação, tem diferença de uso, né? Bastante diferença entre um e outro. Então, a gente este aqui, então, é o sem, vê se dá pra ir, tá vendo? Ele não tem rodinha. Esse é o andador sem rodas, certo? E nós temos um terceiro, entrou uma coisa aqui. E nós temos um terceiro andador, que é o andador, a internet está um pouquinho devagar, vocês me desculpem, mas esse terceiro andador é o andador triangular. Esse aqui que causa um pouquinho de confusão, né? Esse andador triangular, ele é triangular por quê? Porque aqui na lateral, se você olhar, forma um triângulo, tá? Então, a gente vai falar dele também. Então, basicamente, a gente tem esses 3 tipos de andadores. O andador quadrado com rodinhas, o sem rodinhas e esse andador triangular. Basicamente, são esses os andadores que a gente usa para adulto, tá bem? Bom, o que o andador em si vai fazer, né? O andador, ele é indicado quando eu preciso ajudar na marcha, né? Uma pessoa para que ela tenha mais estabilidade na marcha, para ajudar no equilíbrio dessa pessoa. Muitas vezes eu posso usar também o andador para ficar em pé, para o ortostatismo, que a gente chama, tá? Então, simplesmente para essa pessoa ficar em pé. O que acontece quando a pessoa usa o andador? Ela ganha mais independência, mais autonomia nas atividades da vida diária, não é? Eu melhoro, inclusive, a inclusão social dessa pessoa, né? Essa pessoa que está ali, às vezes não consegue, a internet deu uma caidinha, né? Mas voltando aqui, tem muitos casos em que a gente vê que a pessoa vai usar o andador porque na casa dela não comporta a locomoção ali de cadeira de rodas. Então, como ela faz uso das duas coisas, ela prefere o andador dentro de casa e a cadeira de rodas para o uso externo por não caber mesmo, né? Muitas pessoas têm a casa tão pequenininha que não consegue a locomoção com a cadeira, né? Dentro de casa. Então, o andador acaba sendo também esse facilitador, né? Muitas pessoas que eu conheço usam para fazer as atividades. Então, elas vão... muitas mulheres, né? Pedem o andador para poder ficar em pé e fazer a sua atividade, lavar louça, que seja, cozinhar, ela tá ali com o andador. Então, você vê que ele é um equipamento que não é só
uma coisa que, olha, é uma coisa terapêutica, eu vou melhorar a marcha e tal. Não, ele é usado para... Você pode ver esse andador de várias formas, né? Com vários usos. É o que a gente chama aqui no projeto de mobilidade integral, né? O que é isso? Não é uma mobilidade interna, não é uma mobilidade externa, não é uma mobilidade urbana, é a mobilidade integral, quer dizer, aquele equipamento vai servir para o que aquela pessoa precisa fazer, né? Se ele vai ajudá-la em algum ponto da sua vida, já está fazendo o seu papel, não é? Então, até no andador, a gente fala muito isso sobre cadeira de rodas, mas até no andador também é válido a gente pensar na pessoa integralmente para poder indicar, não é? Muito bem. A indicação do equipamento, então, desse tipo de equipamento, é sempre do fisioterapeuta. Por quê? Nós temos uma questão assim, quando uma pessoa vai comprar um andador, então vai lá, estou precisando de um andador. Ok. A pessoa, a gente, né? Eu me incluo nisso também, lógico. A gente vai pensando no mais barato, né? Eu vou querer uma coisa dentro do meu orçamento ali, vamos ver se eu encontro uma coisa mais barata. O vendedor da loja tem duas opções. Ou ele vai querer vender o mais caro, ou ele vai querer vender aquele que está na prateleira que não sai, né? Então vai querer empurrar aquele lá. Essa é a realidade, isso é a realidade do comércio, né? Quem que vai trazer o ponto de equilíbrio nessa história, né? É o profissional que não está interessado tanto numa coisa como na outra, tá? É o profissional que vai ver realmente a necessidade e o uso daquele equipamento. Por isso que os profissionais têm que ter essa visão mais integral, que é realmente olhar o orçamento da pessoa, olhar o que a gente tem de possibilidades no mercado, né? Conhecer os produtos, porque às vezes o barato sai caro, né? Eu conheço pessoas que vieram lá pra gente reclamando que usam muleta, aquela muleta canadense, né? Aquela muleta que pega aqui no braço, segura aqui pelo cotovelo. E a pessoa desesperada, porque ela fala assim, essa muleta, quando eu chego assim, eu estou a 1 quilômetro de distância, as pessoas sabem que eu estou chegando pelo barulho que ela faz. Então, é o tipo de equipamento que o barato saiu caro, não é? Por quê? Porque ela faz um barulhinho, né, um tique-tique-tique-tique, que vai avisando todo mundo que a pessoa está chegando. E isso constrange aquela pessoa. Então você vê, não é só uma questão de saber, de ser mais caro ou mais barato, porque na verdade, e se tratando dessa questão da muleta, que eu estou dando exemplo, o que acontece? A substituição por uma muleta que não faz barulho é praticamente o mesmo preço, né? Então é uma questão de conhecer o equipamento, de saber quais as possibilidades que você tem no mercado, né? É ir lá e fazer o teste mesmo, é olhar, é perguntar, é se interessar. Por quê? Porque não é porque esse é melhor, aquele é pior. Não, porque esse é melhor para o meu paciente, para essa pessoa, né? Você imagina uma pessoa se constranger por causa do barulho que a muleta dela faz, e ela não tem jeito de andar sem a muleta. Então, é uma questão, né? Que acaba afetando a pessoa de outra forma, né? Com a físico estava tudo certo, mas e o emocional, não é? Então, como a gente sempre fala aqui no projeto, a pessoa o indivíduo é constituído, né, de várias partes, né, de várias facetas que a gente não pode esquecer. Embora a gente esteja cuidando do físico, principalmente quando a gente trata de tecnologia assistiva e tal, a gente tem que olhar tudo que está ao redor, né? E a parte emocional é uma parte muito importante. Então, o que acontece com o andador, né? A boa indicação disso vai fazer com que eu consiga atingir da melhor forma tudo isso que a gente está falando, tá bom? Então, o melhor é realmente procurar um profissional que te indique direitinho qual o andador melhor para o seu caso, tá bem?
Então vamos falar dos andadores, tá? Esse andador que eu mostrei para vocês, que é o andador sem rodas, este aqui, ó, tá? Esse andador, ele tem duas versões. Ele tem uma versão fixa, ou seja, ele é articulado, ele fecha, não é? Aquelas duas abas assim, elas se fecham, então ele fica fácil de ficar guardado. Mas quando você abre, ele pode ser fixo ou ele pode ter um jogo, né? Deixa eu mostrar de assim, né? Um jogo assim, ó, tá? Das laterais. Por quê? Porque esse tipo sem rodinha, ele não ele precisa ser levantado do chão, tá? Ele vai ajudar a pessoa no equilíbrio, né? Ele tem uma resistência maior, geralmente é usado para aquelas pessoas que precisam de uma maior sustentação, porque ele fixa ali no chão e não tem perigo nenhum. Qual seria o próximo passo, né? Eu estou num fixo, o próximo passo seria esse que é articulado. Então eu pego com uma mão, né? Eu não levanto ele inteiro, eu levanto um lado, ponho para frente, apoio, depois eu levanto o outro. Então, na sequência da marcha, nunca vai ficar nenhum pedaço do andador, quer dizer, sempre vai ter um pedaço do andador no chão, tá? Então, desculpa, eu troquei. O primeiro que a gente pensa é nesse articulado, porque dá uma maior segurança e a pessoa nunca vai tirar do chão, porque do contrário, eu vou ter que levantar e então vai ter aquele momento em que eu levantei o andador que eu tô sem nenhum apoio, até colocar novamente no chão, porque ele não arrasta como o de rodinhas que a gente vai ver. Tá? Então, quando é que isso é usado, né? Eu penso que nos casos onde você tem um certo equilíbrio da pessoa e que a pessoa precisa, vamos dizer, é uma fratura, é uma pessoa que já está numa recuperação melhor e tem um prognóstico bom, de marcha, então são os equipamentos assim que vão ser abandonados porque vai ganhar marcha independente e vai encostar aquele andador, certo? Então esse é um andador muito transitório, tá? No caso da deficiência a gente quase não usa, porque ele é mais usado nos casos ortopédicos, né? Onde realmente eu tenho força no braço, eu tenho equilíbrio, eu quebrei uma perna ou eu fiz uma cirurgia no tornozelo, não posso apoiar no chão, então eu vou ali com aquele andador, tá? O que acontece? Por que eu estou falando isso, né? Que é nesses casos mais ortopédicos? Porque esse tipo de andador, ele vai despender da pessoa um maior gasto de energia, tá? Porque tem essa questão de levantar o andador, seja em cada mão, seja nos dois ao mesmo tempo, é um gasto de energia, tá? E eu tenho essa questão do equilíbrio que a pessoa precisa ter. Ela precisa ter controle do corpo dela para poder controlar o andador. Deu para entender? Então, este tipo de andador sem rodinha não é o que a gente usa geralmente para deficiência, tá? Então, lá, por exemplo, no meu departamento, que eu trabalho só com deficiência, a gente praticamente não tem esse andador, tá? Mas esse é um andador sem rodas, que ele pode ser fixo ou ele pode ser articulado. Aí, falando de deficiência, não é? A gente tem esses outros dois tipos. O tipo com rodas, que é esse aqui. Opa, querido. O tipo com rodas, que é esse aqui, tá? Que tem essa rodinha dianteira, tá? Aí ele não articula, tá bom? Ele é fixo mesmo, e tem as rodinhas, e temos esse aqui, que é o tal do triangular, né? E nós vamos ver a diferença entre cada um. Ele também tem rodinhas dianteiras, tá vendo? Né? E tem essa área toda aqui, até chegar aqui nos pés de trás. Bom, quando eu falo que quando tem rodas,
é mais para deficiência, porque, na verdade, quando tem a rodinha na frente, eu não preciso levantar o andador, né? Eu vou praticamente empurrando o andador. Como ele tem a parte de trás que não tem rodinha, então ele fica sempre meio presinho, né? O andador de 4 rodas a gente não usa, tá? É só roda na frente, certo? Por quê? Porque a rodinha de trás serve como um certo freio, né? Para que esse andador não vá todo para frente sem controle. E não precisa levantar, né? Então, o que acontece? A pessoa com uma deficiência ou comprometimento maior, ele vai precisar de uma coisa que o ajude, que dê a segurança que ele precisa, o equilíbrio que ele precisa, porém, quanto menor o gasto de energia, melhor vai ser, certo? Para a recuperação, para a função, né, dele vai ser melhor, com menos gasto de energia. Então, é o mais indicado, não é? É o mais indicado. E o andador triangular, qual que é a diferença? Ele também tem rodinha na frente, certo? Mas a diferença dele é a área que ele apoia no chão, tá? Como a gente sabe, quanto maior a área, né, maior estabilidade eu tenho. Então, se eu pego um equipamento, uma bicicleta, né? Por que a gente põe rodinhas na bicicleta da criança que vai começar a andar? Não é? É para dar estabilidade, né? Então eu aumento lá a área de trás, ponho mais 2 rodinhas e eu tenho mais estabilidade. Então, assim, uma bicicleta que tem 2 rodas, ela tem menos estabilidade do que um quadriciclo que tem 4 rodas, e assim vai. Então, a mesma coisa, o andador. Se eu aumento a base, eu estou aumentando a estabilidade do equipamento. E essa estabilidade vai ser transferida para o meu paciente, tá? Então, o que eu vou pensar quando eu quero indicar um andador para o meu paciente, né? O quanto de estabilidade que ele precisa. Por quê? Porque eu estou pensando na segurança dele. Então, não adianta você colocar um paciente, colocar uma pessoa no andador e esse andador causar acidentes, né? Complicado, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Quanto de segurança eu tenho nesse tipo de equipamento, nesse tamanho de equipamento. Eles são reguláveis, por falar em tamanho, né? Eles são reguláveis, então a posição ali daquela manopla, você pode ver aqui, ó, que esse é regulável aqui. Você regula só essa manopla aqui, né? Para que fique na altura certinha. Qual que é a altura certinha? A altura certinha, aqui, ó. Esses são reguláveis aqui na perninha, tá? Você levanta ou abaixa ele para que a manopla, que é essa parte aqui onde segura, fique na altura certa. Qual que é a altura certa? É quando você, tanto de bengala, como de andador, como de... que mais? A própria barra paralela, quando a gente vai usar, você tem que... A mão da pessoa, né, a manopla tem que estar na altura do trocânter. O que é isso? Se você pensa que você vai colocar a mão no bolso, né? Imagina que você tá com uma calça que tem um bolso aqui lateral. Então, você vai colocar a mão ali no bolso. É essa altura, é a altura do bolso da calça, tá? Para ser bem simples. Então, nessa altura, o braço fica um pouquinho dobrado, né? O que dá uma certa estabilidade. E possibilidade de jogo, né? De ação daquele braço, e a pessoa vai ficar mais bem, bem posicionada, tá? Então, a diferença entre o com rodas quadrado, que a gente chama, e o com rodas triangular, né? É basicamente o tamanho da base, né? Sendo que o triangular, ele causa mais estabilidade e, por consequência, maior segurança para o paciente, tá? De resto, é uma questão de
se treinar, né? Treinar direitinho, usar esse andador, treinar, aí vai depender do que é, né? Pode ser uma pessoa que esteja com uma prótese, fazendo treino de adaptação com a prótese, pode ser uma pessoa que está voltando a andar, pode ser uma pessoa que não vai andar, que vai fazer uso desse equipamento para sempre. Então, independe. Tá? O básico que você tem que saber sobre andador é isso. Existem esses 3 tipos. Os tipos usados para deficiência são esses com rodinhas na frente, e a diferença básica entre o quadrado e o triangular é a questão da estabilidade. O resto fica por conta realmente do treinamento e da reabilitação que é feita pelo profissional adequado, né? Que é o fisioterapeuta, no caso. Certo? Algumas coisas mais que o uso só para o ortostatismo, quer dizer, o que é ortostatismo? É quando a gente põe simplesmente a pessoa para ficar de pé, certo? A gente sabe que para todo mundo é muito bom ficar de pé, e muitas vezes, no caso de lesões medulares, quando a pessoa é paraplégica, a gente faz um esquema, né, de posicionamento todos os dias, um pouquinho de pé, né? Para livrar ali as vísceras, o funcionamento do pulmão e tal. Esse equipamento, se for possível, logicamente, né, ter é muito bom, porque ele é um equipamento próprio para isso, tem onde segurar direitinho e a pessoa vai se sentir segura nele. Pode ser usado. Não é tão usado por conta realmente orçamentária, né? Quer dizer, é mais um equipamento, é mais uma coisa que você vai comprar. Então, não é uma coisa que seja, como é que fala, assim, precisa, né? Seja necessária, assim, não tem como fazer de outra forma, tá? Mas se for o caso, se você tiver um andador, você pode usar para isso, tá? Outra coisa, o andador triangular, muitas vezes ele é usado como uma transição, tá? Então eu quero colocar essa pessoa de pé, mas o quadrado ainda é um pouco instável para ele, então eu vou para um triangular, né? Até ele adquirir um pouco mais de estabilidade na marcha, eu posso passar para um quadrado, né? Depois para uma muleta, e depois sem a muleta, uma muleta só, e depois aquela coisa toda, tá? Então, o triangular ele pode ser usado somente como uma transição. Mas também entra nessa questão que eu falei do uso do posicionamento também. É uma questão orçamentária também, certo? Você tem que avaliar o quanto mudar de andadores vai ser interessante ou não para o seu paciente, tá? Na nossa população, a gente tem pessoas de todos os níveis, né? E de todas as possibilidades financeiras. Então, mas é uma possibilidade interessante você passar, mudar o equipamento conforme o desenvolvimento daquela pessoa, né? Para o desenvolvimento da marcha daquela pessoa, tá certo? E aí a ordem seria essa, né? O triangular, ele seria abandonado para um fixo e daí para frente, então, retirando aos poucos, mas sempre a gente tem um equipamento que vai fazer esse papel, né? Essa ajuda, esse auxílio, tá? O articulado, o que eu falei, né? Que esse fixo aqui, esse quadrado, certo? Ele existe na versão fixa, né? E naquela versão que eu falei, onde as laterais vão se alternando. Então, a gente chama de articulado, tá? Esse articulado a gente não usa muito, falar a verdade. Por quê? Porque depende, ele vai ser bem... ele vai valer a pena se ele for muito bem indicado e muito bem treinado, tá? Então, normalmente, as pessoas, como eu trabalho no serviço público, né, e às vezes não há uma continuidade como a gente gostaria do treinamento,
aí se opta realmente por um fixo de uma vez e fica nisso. Mas se a gente fosse bem preciosista, né, o articulado precisaria realmente ter um acompanhamento maior para você fazer uso da função dele, senão ele só fica meio, o pessoal às vezes reclama, fala assim, ele tá meio bambo, né, quer dizer, tá bambo não, ele é articulado, né, é que a pessoa não está usando de acordo com o que precisaria, ou não está bem indicado, ela não precisaria daquilo, tá bem? Então eu já peguei alguns pacientes que vinham com um andador desse, né, articulado, e não sabia o que fazer. Falou assim, ali tá bambo, ele tem algum problema esse andador, né? E você vai ver, é um articulado. Aí você explica tal, mas às vezes não é o caso daquela pessoa usar um articulado. Então, tá tudo errado, certo? Então, por isso, né, na dúvida, vá para o fixo. E deixa essa questão da articulação de lado, porque é uma coisa que incomoda se ela for mal indicada. Tá bom? Então, gente, é isso sobre andador. Fica aqui a reflexão sobre o andador de crianças, aquele que eu falei sobre o banimento. Se você chegou depois, procura lá no gravado. Esse vídeo vai ficar 24 horas aqui no Stories, depois vai para o nosso feed e vai também lá para o nossa biblioteca no YouTube, né? Então vá lá, dá uma olhadinha no que a gente tem de conteúdo, se inscreve, a gente precisa de inscrições no nosso canal, tá? Como todo canal na internet, e a gente precisa de inscrições, por quê? Porque aí a gente pode estar compartilhando mais e alcançando mais pessoas, porque o nosso intuito é esse, é a gente abrir esse conteúdo e abrir essas discussões, essas reflexões para mais gente possível, seja a população em geral, seja a pessoa com deficiência, sejam os profissionais, a gente quer discutir esse assunto e quer desmitificar, né, abandonar e tirar os mitos que envolvem essa questão, tá? De tecnologia assistiva, cadeira de rodas, andador e todas essas coisas, tá bem? Então vamos lá, todos pela inclusão e que vocês tenham uma ótima semana. Dá uma chegadinha lá no canal e se inscreve, tá bom? Tchau, gente, boa noite, obrigada pela audiência de quem ficou até agora, tá? E até a semana que vem. Tchau!